Olá, meu nome é Sil Moraes, eu sou psicopedagoga e consteladora familiar. E hoje eu quero trazer para vocês um tema muito importante que é a adoção, né? Bom, a gente adota, né, os bichinhos, a gente adota os filhos, a gente adota as pessoas com que a gente tem carinho e que a gente ama, não é mesmo? E por que a gente adota? O que faz a gente adotar um filho ou um animal ou até um idoso, não é? O que faz a gente ter essa adoção? E o que faz eles serem tão gratos a esse movimento? Uma das coisas que me perguntaram é em relação à adoção dos filhos e como fica em relação à dificuldade de aprendizagem, ao transtorno e como é esse movimento frente a isso. Bem, é importante dizer que o que prevalece sempre é a família de origem. E muitas vezes a gente não entende que essa família de origem, ela pode sim ter tido o motivo e o movimento, seja qual for, para negar aquela criança, para não permitir que aquela criança de fato esteja no ambiente dela, de origem, né, de sua família. Bethlen traz para gente que a melhor forma, no caso das crianças, é ficar junto com os avós e com a sua família de origem. E que a melhor forma da adoção é quando, de fato, a criança não tem mais ninguém da família que possa recebê-la. No entanto, a gente pode ver que as situações elas são um pouco diferentes em relação à adoção. Eu pude trabalhar durante um tempo na casa de crianças que ficam em posse, né, em que o juizado fica em posse dessa criança, até que possa saber realmente a que família ela vai se destinar. Foi um trabalho bastante bonito, um trabalho também muito significativo na minha vida. Eu pude aprender muito com isso. Eu acredito que naquela época nem conhecia a constelação familiar, mas eu tenho dentro de mim que o sucesso em relação a esse trabalho foi porque houve um movimento de respeito à família de origem. Eu conheci diversas histórias e pude quebrar um tabu, né, um preconceito muito grande de que todas as crianças que estavam ali para adoção estavam porque havia um movimento de rejeição, um movimento de exclusão dessas crianças. E nem sempre é assim. Às vezes a gente não tem ideia do que está por detrás da história dessas crianças. E na constelação eu pude também aprender muito em relação a isso. Pude aprender que essas crianças que ficam para serem adotadas, muitas vezes os seus pais, eles deixam por amor. Por amar tanto aquela criança, que eles colocam ela à disposição para viver num outro sistema para que não sofram, porque os pais não podem dar um sustento melhor, não podem dar um apoio maior para essa criança. Não nos compete julgar a atitude desses pais. A constelação é bem clara em relação ao julgamento, né? Ela não tem esse sentimento ou olhar para qualquer situação familiar a partir de um ponto de julgamento. A gente olha as questões sistêmicas tal como elas são. Isso que é importante. E o que faz um pai adotivo ter sucesso em sua adoção? É quando ele tem total entendimento de que esta criança adotada ela tem uma família de origem. Quando nós temos o pai e a mãe de origem, e esse pai, essa mãe de origem faz um movimento aos pais adotivos,
isso fortalece as crianças. Então eu recebo muitas crianças adotivas para ser consteladas. E uma das coisas que aparecem muito é qual o motivo que essa família adotiva adotou essa criança. O que essa família teve de interesse para adotar essa criança. Isso é um ponto muito importante para que os pais adotivos tenham consciência, muitas vezes, de alguns comportamentos que os filhos têm, porque vem de diversas queixas para mim em relação à agressividade, em relação à rejeição dessa criança, em relação à negação dessa criança. Então, quando a gente olha sistemicamente, às vezes a gente percebe que os pais adotivos não estão olhando essa criança, mas podem estar olhando uma perda de um outro filho ou a dificuldade de gerar esse outro filho. Né? Não me compete aqui trazer para vocês as situações, o que está por detrás da adoção. Eu vejo que cada família tem um sentido e um significado, tanto do porquê do abandono como do porquê da adoção. E aqui a gente tem uma compensação, tem um equilíbrio, tem um olhar diferenciado sobre essas duas ramificações. O que eu quero trazer aqui na minha fala para vocês, né, e até trazendo gratidão a quem perguntou, porque quando vocês trazem as dúvidas de vocês, quando vocês trazem, né, o questionamento de vocês, é muito importante porque a gente cria a possibilidade de falar sobre o assunto. E a pergunta é, eu tenho um filho que adotei aos 7 anos e é uma criança muito agitada, muito ativa. Então, como entender essas questões todas? Muitas vezes essa criança, essa inquietude dessa criança é que é importante esses pais adotivos olharem para os pais que só, né, foi possível dessa criança vir nessa família a partir de um movimento desses pais. Quando esses pais fazem um movimento, é que essa criança pôde vir. E quando os pais adotivos têm um movimento de gratidão aos pais de origem, essa criança ela fica muito mais fortalecida. Porque independente das questões que levaram esses pais a deixarem essa criança para adoção, graças a eles é que puderam, né, os pais adotivos puderam adotar. Então, somente pela vida que foi dada a essa criança e um movimento, né, de gratidão a isso, né, de dizer sim para isso, vocês têm um pai, né, essa criança tem os seus pais adotivos e os seus pais adotivos fizeram o que foi possível para vocês dentro da estrutura e entendimento deles. Então, quando há um sim para essa história, esses pais adotivos passam a ter um acesso muito maior a essa criança. E quando é feito esse movimento, em alguns casos, toda essa agitação que essa criança traz, toda essa angústia, ela se aquieta, porque bem na verdade, ela quer que essa família, toda a origem, a linhagem dela, possa ser respeitada no que ela traz. Então, quando os pais adotivos negam ou julgam os pais de origem, fica muito pesado para essa criança. É muito difícil ela ter o entendimento de que a minha origem não pode ser revelada, a minha origem não pode ser aceita. E dentro do aprendizado, aprender é vir a ser. Então, como eu posso aprender se o principal saber meu, né, o principal conhecimento que é a minha origem, eu não sei da minha história.
Então, quando os pais adotivos fazem um movimento, eles permitem que o sistema todo possa ser respeitado e essa criança internamente ter esses pais. E ao ter internamente esses pais, ela se fortalece, porque ela tem a origem dela preservada e aceita para os outros pais que ela pode amar também. Então, quando ela entende que ela pode amar sim, independente de qualquer situação, tanto os pais de origem como os pais adotivos, em que ela não tenha que ficar nessa divisão de em qual pai eu devo amar. Porque às vezes a criança, ela nega, né, um pai em detrimento ao outro por alguma situação. Isso causa uma fragmentação nessa criança muito grande. É interessante isso porque várias crianças que são adotadas, né, têm dificuldades de aprendizado. E é exatamente isso, porque eu não sei a minha origem. E tudo começa da nossa história, de onde eu vim, quem são os meus pais, quem é a minha família. Mas quando os pais adotivos dizem um sim para essa situação, tal como ela foi, porque pertence a essa criança, essa história pertence a essa criança se fortalece nesse novo sistema familiar. Eu tive o privilégio de atender hoje uma moça formada, muito linda, e que está dentro do meu coração, né? Ela e a família dela. E ela foi, acho que com 5 anos, né, se eu não me engano, para o atendimento psicopedagógico, porque não estava conseguindo memorizar as letrinhas, não estava conseguindo ser alfabetizada. Então, pegando um pouquinho, né, Paulo Freire, o que a gente começa a nossa leitura? Pela leitura de mundo. E qual é a leitura de mundo dela? Qual é a origem dela? Então, quando eu pude conversar com os pais e dizer, olha, diga sim para essa história, né? Ela tem essa origem, daqui que ela pôde vir até vocês, através do sacrifício e do abrir mão desse papel de pai e mãe. E aí vocês podem falar, mas eles podem ter negado, né? Eles podem ter negado essa criança, maltratado essa criança. Sim, eles podem ter tido atitudes após o nascimento, mas eles não negaram a ela o bem mais precioso que é a vida. Embora possam ser pais, e alguns são agressivos, né? Alguns são pais com comportamentos que realmente prejudiquem a criança, eles não negaram um direito muito importante, que é o direito da vida. E só por esse direito é que essas duas outras pessoas puderam ser pais. Entende? Então, quando a gente fica com isso, com o essencial, é que dá força para esse filho que vocês aí adotaram agora. Quando fica com o essencial, porque por detrás de todo, de repente, uma agressividade ou um comportamento que acaba fazendo com que esses pais percam parte do poder, né, dessa criança, o direito de ficar com essa criança, mas às vezes aqui na linhagem deles, nas histórias dele, tem um motivo muito maior, que às vezes a gente nem vai ter consciência de qual é o motivo aqui por tanta agressividade ou por tanto desprezo em relação a essa criança. Mas quando os pais adotivos honram os pais de origem, porque permitiram a vida dessa criança, isso dá um ganho enorme para o filho que vocês adotaram. Eu
também pude, e eu falo isso com muita alegria, porque foi um dos casos que me chamou bastante atenção na minha carreira, e foi um caso muito lindo, que eu tive o privilégio de acompanhar a família até o processo de adoção, e que me trouxe uma alegria imensa. E o que eu digo, quando a gente olha sistemicamente a história, as crianças se fortalecem e aprendem rapidamente. E essa história é viva em relação a essa questão. Na verdade, eram 11 crianças em 2 orfanatos, então ficaram as menores em um orfanato e as maiores em outro orfanato, e uma criança ficou com uma tia. O que aconteceu? Dentro dessa história eu pude avaliar a maior parte dessas crianças, as menores, como estava o desenvolvimento dela, e 4 crianças vieram para o atendimento psicopedagógico, porque precisava de uma avaliação maior, estavam muito desnutridas, então havia todo um comprometimento da família de origem desses pais que não tiveram. O pai faleceu e a mãe não tinha recursos para atender essa criança. Então, existia todo um comprometimento bem social, bem familiar, por isso que essas crianças foram tiradas do âmbito familiar. E outros familiares não abarcaram, somente uma, não cuidaram, eram muitas. Enfim, 2 crianças, 2 meninas foram adotadas por um casal, porque o juiz tem o entendimento de que ou quanto mais eles não separarem os irmãos, melhor é para o desenvolvimento das crianças. Então, 2 crianças, 2 meninas foram para esse atendimento, né? 2 meninas foram para um casal. E os 3 meninos foram adotados por um casal homoafetivo. Essas crianças menores, né, que ficaram com esse casal, foi bastante interessante porque eles iam adotar 2 meninos, né? Então eles foram até o orfanato conhecer os 2 meninos que eram os menores. E chegando lá, iria ficar um dos irmãos. E quando eles olharam para este irmão que iria ficar, então essa família de origem, os casais, né, um casal ficou com as 2 meninas. E os dois pais ficaram com os 3 meninos. Só que quando eles foram ao orfanato, eles olharam os 2 menores e se apaixonaram pelos 2 menores, os filhos menores, porque eles iriam, e a indicação para adoção era dos 2 filhos menores. E eis que, quando ele está lá no orfanato, eles veem que iria ficar um dos filhos, né? Um dos irmãos. Iria ficar um dos irmãos. Resumo da história, esse casal não deixou este menino. Ele adotou os 3 meninos. Eles adotaram os 3 meninos. E essas crianças vieram com um comprometimento de desenvolvimento muito grande, porque a família de origem não os estimularam da forma adequada. Então não tinha nem muito estímulo, então as crianças não sabiam, não tinha hábitos sociais, eram crianças realmente muito comprometidas em termos de saúde. Então durante o processo que ficaram no orfanato, elas ficaram bem, foram desenvolvendo, foram se alimentando, né? Teve o apoio, o suporte para o desenvolvimento cognitivo também. Mas a grande guinada dessas crianças foi no momento em que houve a adoção.
e principalmente no momento em que permitiu que eles ficassem juntos. Então, o desenvolvimento foi incrível e esses pais, a fala deles era muito linda, porque eles falavam, nossa, gratidão para os pais, né? Que por conta deles a gente pôde ser pai, que era o desejo do casal. E mesmo um casal sem ter tido nunca nenhum filho, né? Ambos sem ter nenhum filho, já pegou 3 crianças um pouco maiores. Acho que tinham idades de 2, 3, 5 anos mais ou menos, né? Então puderam ter crianças maiores, não bebezinhos como geralmente nas questões de adoção desejam, porque o que eles queriam? Filhos, né? Então eles queriam os filhos e pôde receber esses filhos com total gratidão aos pais de origem. Isso era uma fala muito forte deles, né? A gratidão que eles tinham com os pais, né? Que mesmo o pai que faleceu e a mãe que sem condição, sem recurso intelectual, até mesmo para cuidar dessas crianças, né? E foi um caso assim muito gratificante, porque eu pude perceber sistemicamente qual é a importância dos pais adotivos serem gratos aos pais de origem, né? E o quanto, quando os pais de adotivos têm uma repulsa em relação aos pais de origem, o quanto as crianças mudam o comportamento e acabam tendo uma série de dificuldades escolares também. Enfim, essa história foi muito bonita, as crianças desenvolveram muito bem, se alfabetizaram, estão lindas aí, né? O que a gente traz em termos da adoção? Então, o que faz, né, o que contribui para essa criança é quando esses pais dizem sim. E aí ela pode ter o melhor da origem dela, dos pais de origem dela, e o melhor, né, do carinho, da afetividade dos pais dos pais adotivos. Então é muito bonito, gente, a gente ver e perceber que as crianças, elas podem sim, né, ter o melhor dos dois sistemas, independente do que aconteceu aqui, que ela pode sim ter o melhor. Porque quando a gente tem o filho da gente também pode ter o melhor de nós, né? Ele pode escolher ficar com a melhor parte da história. Porque uma das coisas que a gente traz muito em todas as questões sistêmicas você pode ficar com a parte que você quer da história e aceitar e receber o que é essencial. O essencial na questão da adoção, que é graças a esses pais, essa pessoa está presente. E graças a esses pais, essas pessoas puderam exercer o seu papel e ter o seu papel de pais. As dificuldades de aprendizagem que a criança adotiva apresenta vem muito em detrimento a essa dinâmica e ao reconhecimento da sua origem. Então, quando ela tem a sua origem reconhecida, ela se fortalece muito mais para o aprendizado. E aí ela passa a ter internamente a estrutura que ela precisa, que é internamente tomar o seu pai e sua mãe tal como eles foram. Porque a gente vê às vezes pessoas, né, que foram adotadas com um sucesso enorme. E a gente vê também outras pessoas que não tiveram muito sucesso na vida e foram adotadas. Esse caso que eu falei para vocês de uma das meninas, né, anterior, que é de uma menina que veio para mim pequenininha, em que a mãe e o pai tinham total consciência e gratidão em relação a isso. Hoje é uma profissional formada, linda. Ela veio sim, ela tem a questão do déficit de atenção, ela tem a questão de um comprometimento, porque pode aqui
papai, mamãe, ou ter sido usuário de drogas, ou eles terem dentro da linhagem deles, da origem deles, o transtorno déficit de atenção que ela trouxe. Mas mesmo com isso, os pais disseram sim para a constituição dela. E hoje ela está aí, linda, formada, trabalhando, executando o trabalho dela, namorando. Então é até muito gostoso de acompanhar a história, né? Porque ela veio para mim muito pequenininha e hoje já é uma mulher, já tem uma vida formada e eu pude acompanhá-la ao longo da história, da formação toda dela. Né? Tinha muita dificuldade de aprendizagem, memorizar, tinha muitas dificuldades, mas as dificuldades ela venceu com muita facilidade, de certa forma. Por quê? Porque foi entrado somente as técnicas que precisavam para ela. Né? Então, ela teve ali as técnicas, passou por uma adolescência de uma forma até que bem tranquila, né? Não dando muita rebeldia, nem muito trabalho, e foi atendida na necessidade dela por conta do déficit de atenção dela, mas ficou uma coisa só em relação a isso. Não houve outras coisas que enfatizasse as dificuldades dela, que enfatizasse o quadro dela. Então veja, quando a gente faz o movimento certo dentro do nosso sistema familiar, a gente abre infinitas possibilidades para a atuação dos profissionais em relação a ajudar essa criança. Em relação a essa criança receber ajuda, seja o quadro que ela tem. Né? Então, são histórias lindas que a gente pode ver e são histórias que a gente pode contar com muita alegria, porque são histórias de sucesso. Mas quando é negado isso, quando isso, né, é rompido e não permitido que essa criança possa se vincular a essa história, de alguma forma, isso faz com que ela não tenha muitas vezes o sucesso que ela deseja. Nós mesmos, na nossa dinâmica familiar, quando a gente não toma o pai e a mãe, né, de origem, o pai e a mãe, nós mesmos, quando não tomamos, nós não temos uma vida de tanta prosperidade e de tanto fortalecimento. A gente se enfraquece. Então, a criança adotada, a mesma coisa. Ela pode sim tomar o pai e a mãe dela, né, a família dela de origem, como ela pode receber com muita gratidão e carinho a família que a acolheu. E ela pode amar ambos. Então, pensem nisso.